Olá, esse é o canal Verdadeiramente e eu me chamo Daniele Santos e eu estou aqui hoje para fazer mais uma reflexão proposta por algumas pessoas que assistiram os vídeos anteriores, onde a gente vai falar um pouco sobre a consciência de sono, que é a condição em que muitos de nós aqui na Terra estamos vivendo. E é claro, nós temos essa perspectiva de pessoas mais adormecidas e daquelas mais despertas, né? Dentro dessa faixa existem várias possibilidades, existem várias adaptações e vários comportamentos que se encaixam nesse perfil. Mas o que nós mais vemos hoje é a disseminação da negatividade, a disseminação do mal, aquela célebre frase, né, de que a humanidade não tem mais jeito, de que o mundo está cada vez mais de mal a pior. E é claro que se a gente for olhar as notícias, se nós formos ver toda a repercussão do que tem acontecido no mundo afora, realmente a gente desiste do ser humano. Não dá muita margem para acreditar em nada. E é só quando a gente amplia um pouco essa visão, entendendo de fato o que está acontecendo, por que nós estamos nessa bagunça geral, em que tudo parece estar cada vez mais vindo à tona, é que a gente consegue ter um pouquinho mais de fôlego e, de certa forma, confiar um pouco mais, né? Eu gosto muito de fazer os estudos da mentora espiritual Joana de Ângeles. Ela tem, além de vários livros, uma série psicológica. E dentro de uma das obras da série psicológica, ela disse que a gente chegaria ao fundo do poço enquanto comportamento humano e que nós ainda não chegamos nesse nível. Então, benza a Deus o que vem pela frente. Se a gente para pensar que do jeito que tá, já tá um caos, então qual é a nossa perspectiva de vida? E por que tudo isso acontece? Né? Dentro da nossa visão, da visão que eu compartilho, daquilo que eu estudo sobre a psicologia transpessoal e os conceitos reencarnatórios e tudo mais, como eu já disse em outros vídeos, nada acontece por acaso. Nós não estamos aqui como vítima de nada. Não estamos pagando a conta de ninguém que está, de certa forma, nos prejudicando. Existem comportamentos de injustiça, mas de fato não existem pessoas injustiçadas. E isso pode parecer um pensamento muito fora de base, né? Mas eu posso afirmar para vocês que existem reflexões muito profundas que trazem esse conceito de uma forma bem clara, onde a gente consegue compreender o nosso nível de responsabilidade diante da vida. Então, aquelas pessoas, né, que estão no nível espiritual mais adormecido, eu falo que espiritualmente infantilizados, né, que não despertaram para algumas coisas, são pessoas que estão vivendo no automatismo, que fazem a transferência dos seus problemas para as questões externas, para as pessoas, para o mundo, para o governo, para a família, para a mãe, para o pai, seja para quem for. Mas em nenhum momento se olha como autorresponsável por atrair as experiências de vida que trouxe. E isso acontece não só pelo que nós vivemos nessa existência, mas por toda a carga que nós trazemos do que nós fizemos no passado. Então, não seria justo e a gente até não teria parâmetros de reflexão se a gente não acreditar ou não buscar essa reflexão na teoria reencarnacionista. Não existiria nada justo no mundo. Na verdade, a gente precisaria abrir mão até de acreditar em Deus. Ou até mesmo, né, poderia acreditar, mas num Deus totalmente impotente que não tem controle sobre nada, não tem domínio sobre nada. E de fato, para mim, essa não é a realidade. E o fato de não ser essa realidade me traz muito conforto e esperança e me ajuda a vibrar de uma forma positiva, até mesmo fazer esses vídeos, essas reflexões, para que isso possa se propagar de alguma forma, para que as pessoas possam entender o que é o seu papel e como elas podem fazer para contribuir para um mundo melhor, porque de fato esse mundo melhor começa dentro da gente. Então nós estamos aqui como quem vai para a escola. Na escola nós vemos várias séries, né? Desde o primeirinho lá do 0 ano, o aprendizado do beabá, das coisinhas mais simples, até quem vai para a universidade, até quem faz, né, um mestrado, um doutorado. Então são as gradações que nós temos também de aprendizado no planeta Terra. Cada um de nós, individualmente, como consciência individual, está num patamar evolutivo. Alguns estão na primeira série, outros na segunda, outros na quinta e assim por diante. E o que determina esse nosso processo, essa nossa estadia na escola,
é o nosso grau de assimilação das experiências que nós vivemos e o quanto a gente quer ser responsável pela vida. Então, quanto mais adormecido nós estamos, mais a gente projeta a responsabilidade nas outras pessoas e mais a gente está alheio de tudo o que acontece, sempre vivendo numa forma egocentrada, sempre trazendo responsabilidade para si e deixando de se ser, ou pelo menos se reconhecer corresponsável de tudo que acontece no mundo. Todos nós estamos interligados, emanando sentimentos, emanando vibrações, contribuindo para essa realidade. Então, voltando ao início do vídeo, onde a proposta era refletir sobre essa questão de consciência de sono, é exatamente isso. É ver o quanto nós estamos adormecidos diante da consciência da vida como um todo. Nós muitas vezes estamos acordados, né, para a percepção do dia a dia, para o que a gente quer construir, para metas e tudo mais, para viver o que o momento presente ou a vida material tem para nos oferecer, mas a gente não passa disso. É como se a gente vive como se fosse imortal dentro de uma vida totalmente mortal, sem a perspectiva do que vem depois, né? Não que a gente deva viver projetado para o futuro, não é isso, mas é tendo consciência de uma realidade macra e não de um simples momento, de um simples dia na escola, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. E aí, quando a gente não faz o processo necessário para evoluir, a gente não passa de série. Isso é óbvio. Assim como na vida nós somos retidos em uma série, acontece a mesma coisa no quesito espiritual, no processo de evolução espiritual. Nenhuma consciência, nenhum espírito estagna no sentido de evolução. Mas o que ele aprendeu. Mas muitas vezes o que ele aprendeu não foi suficiente para passar para a série seguinte. Então, toda aquela atividade, todas aquelas tarefas precisam ser refeitas, revistas, para que a pessoa possa assimilar. Então, dica, se tem algo na sua vida que está se repetindo muito, que você tenta sair desse ciclo, mas você vê que está atraindo de volta, é porque a lição ainda acontece porque você não aprendeu o que precisava. Então, se pergunte o que a vida está te convidando dentro dessa experiência a desenvolver e evoluir. E quando nós não despertamos para esse olhar, o que acontece é o convite sempre à repetição das experiências, né? E aí, como nós estamos em grande parte hoje na humanidade, a grande maioria de nós ainda está adormecida, criando oportunidades para o despertar, nós ainda passamos por experiências desagradáveis, né? É aquele convite da vida, olha, tá na hora de você olhar para suas tarefas, tá na hora de você olhar para você, e dentro disso muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer para que a gente possa acordar. E aqueles que estão despertos, né? Eu me considero já acordada, talvez não ainda caminhando como deveria ou como poderia, porque isso requer abrir mão de muita coisa, requer mudar alguns paradigmas, né? Se desprender de alguns valores. Mas o fato de acordar, eu acredito que já é algo muito benéfico, já é uma possibilidade de olhar para a vida de uma forma diferente e de criar realidades diferentes. Mas o fato é que nós ainda precisamos passar por essas experiências para crescer, para evoluir, para deixar de viver questões dolorosas na nossa vida, para deixar de atrair experiências dolorosas. Então, enquanto o mundo ainda estiver adormecido, pelo menos grande parte dele, nós que nos consideramos de certa forma acordados, não totalmente despertos, mas acordados, ainda vamos passar por experiências com individual e com o coletivo, como uma forma de evoluir também. Perceba que muitas vezes as experiências dolorosas, elas chegam até algumas pessoas, mesmo sendo uma experiência coletiva, mas não alcançam outras. Outras assistem sem necessariamente ter um impacto tão grande daquilo que está acontecendo. Isso acontece porque quem precisa passar pela experiência vai passar. Quem não precisa, não vai passar. E por mais que a gente lute contra, se não for por uma luta consciente, uma luta de despertar, as experiências elas vão vir até o nosso encontro. Faça o que a gente fizer. Então, quanto antes nós olharmos para tudo isso, buscarmos um entendimento maior sobre essa reflexão, menos experiências de dor nós vamos trazer para a nossa vida. Então, quanto mais a gente conseguir contribuir para um olhar diferente,
consciencial do mundo, mais nós vamos de fato viver numa terra mais regenerada, de mais paz, de mais solidariedade. Mas ela precisa começar individualmente. Não adianta a gente esperar que o outro tenha esse despertar enquanto eu individualmente não busco fazer essa tarefa por mim mesma e disseminar para o mundo ao meu redor, né? Então, refletindo sobre essa questão da consciência de sono e o objetivo de tudo isso, se você achar que pode contribuir com alguém, não deixe de encaminhar essa reflexão, deixar seu comentário, sugestões, curiosidades ou até mesmo perguntas que você tenha em relação a esses temas, para que a gente possa difundir cada vez mais esse conteúdo e mais pessoas também se colocarem despertas dentro da realidade que vivem. Tá bem? Gratidão por você estar aqui assistindo, por acompanhar tudo isso e até o nosso próximo encontro aqui no canal.